Bom dia, galerinha do oitavo. Vamos dar início agora às aulas. Talvez eu tenha que fazer vários vídeos, porque o espaço do meu celular está pouco. Tô tentando liberar, mas existem vários aplicativos aqui que eu não posso liberar. Enfim, talvez fique em um ou dois vídeos, só para avisar. Essa aula eu dividi no PowerPoint porque eu achei mais fácil de visualização dos conteúdos para vocês. Então, partindo da onde a gente iniciou, a gente falou um pouquinho da parte de eletricidade, de como ela é produzida, dos tipos de usinas, e agora a gente vai falar um pouquinho da energia elétrica que a gente consome nas nossas casas, pelos eletrodomésticos. Então, o tema é energia elétrica consumida pelos eletrodomésticos, e aqui a gente vai trabalhar os seguintes tópicos: potência elétrica, trabalho, calorias, a análise da eficiência e economia dos aparelhos, que é aqueles selos que a gente observa, a energia consumida e os gastos dessa energia. Então, lembrando que existem atividades, depois no finalzinho da aula eu vou explicar como que vai funcionar. Vocês vão fazer as atividades finais das apostilas. Só acompanhem as aulas porque vai dar para vocês se basearem bastante para poder resolver. Então, potência elétrica, que é o primeiro tópico, a gente mede a energia elétrica que um aparelho elétrico ou eletrodoméstico vai consumir durante aquele período de funcionamento. Logicamente, se ele estiver desligado, alguns dele, se não tiver função stand-by, não vai consumir. Mas as televisões, elas possuem um modo de espera, que é o stand-by. Então, elas vão consumir eletricidade da mesma forma. E tudo isso, esse funcionamento, ele pode ser dito como trabalho. Então, qualquer eletrodoméstico realiza trabalho. A unidade pode ser em watt ou kilowatt, que é o que a gente vê na conta de luz. Ah, tá, mas como é que eu faço para saber mudar de um para outro? Se eu tenho um valor em watt, eu vou pegar esse valor, por exemplo, 2.000 e divido por 1.000. Aí eu vou ter o quê? 2.000 dividido por 1.000, 2 kilowatts. A gente vai ver em exercícios também que eu distribuí ao longo dos slides. Então, os exemplos que a gente tem de potência. A gente tem as lâmpadas, que tem dependendo, elas possuem a mesma potência, só que a transformação de energia luminosa vai ser um pouco diferente, porque as lâmpadas incandescentes, elas não formam só energia, não são convertidas apenas em energia luminosa. Além da energia luminosa, elas transformam a energia que ela tem da eletricidade em calor. Então, a potência é a mesma, mas ela perde um pouco porque ela esquenta. Já as fluorescentes e as LEDs, elas só se convertem a energia elétrica em energia luminosa, ou seja, não perde energia. Então, por isso elas são mais econômicas. Foi por isso que foi necessária a troca dessas lâmpadas incandescentes por essas aqui, de forma que todo mundo pudesse economizar a energia. Os chuveiros é um aparelho, né, eletrodoméstico, vamos dizer assim, que consome bastante energia, juntamente com ar-condicionado. Lembrando que ventilador também, ligado por muito tempo, consome uma quantidade considerável. O trabalho, como eu falei, ele vai envolver a transferência de energia, porque você tem uma força, a força elétrica ali. Então, qualquer eletrodoméstico, ao funcionar, vai estar executando o trabalho. Então, aqui a energia que está sendo desenvolvida para atuação é a elétrica, que faz com que essa energia transferida para que a gente forme um trabalho. Por exemplo, a lâmpada, a energia elétrica, ela é transferida em energia luminosa, luz, e aí ela está realizando o quê? Um trabalho. A gente também tem energia contida nos alimentos. Essa energia, todo mundo, as meninas principalmente, elas sabem o que é, são as calorias. E então elas têm a ver com a quantidade de energia naquele porção de alimento, não é no alimento todo. Se a gente for ver aqui a tabela, a gente sempre vai ter a caloria e a porção, quantidade. Então, cada alimento vai ter. Alguns têm mais calorias, aí o pessoal comenta que são mais calóricos, outros menos calorias, como por exemplo, a azeitona tem 10 calorias, já a avelã tem 630 naquela porção. Então, a gente tem
medida de energia dos alimentos, e a gente sempre fala quilocalorias, aí a gente pode trabalhar com outras unidades também, só para exemplificar. E, como eu falei, a gente pode analisar se aquele aparelho eletrodoméstico ele é mais eficiente, mais econômico, através de um selo que a gente já viu, que é esse selo aqui, e ele vai variar de categorias. São 7 categorias, de A a G. Aqui, de baixo para cima é o menos eficiente e o mais eficiente é o A. O A, então, é o aparelho mais... Os aparelhos que têm esse selo são os mais eficientes e mais econômicos. E esse selo é, no caso do programa que analisa isso. Então, é o selo do Procel. Confira nas geladeiras, se vocês têm geladeiras mais recentes, que elas vão ter isso aí. A C e a D nem existem tanto mais, já saiu fora do mercado. Mas a A é uma das mais comuns devido ao consumo de energia estar muito caro. Então, se vocês forem ver, vocês vão acompanhar isso aqui. Eu tenho uma marca de geladeira. Então, aqui eu vou ver o tipo de equipamento, se é refrigerador, som e etc. Aqui é o fabricante, a logomarca. Essa parte aqui indica o modelo e a tensão, ou seja, 220, para não colocar em tomada errada e dar curto. E aqui é o tipo de categoria. Então, essa aqui é bem eficiente e econômica. Aqui a gente vai ver quanto que ela consome de quilowatts por mês, que a gente vai ver, isso é importante, porque a gente sabe acompanhar quanto que vai vir a conta. Então, o Programa Nacional de Conservação de Energia, né, que é o Procel, ele vai garantir que os eletrodomésticos saiam com essa etiqueta. Tá, mas como que eu sei quanto que eu consumi de energia? Então, a energia consumida, ela é dada pela potência, que é em watt, tipo uma lâmpada de 60 watts. Você vai já ter a potência. O número de dias que eu vou estar consumindo essa energia e o número de horas. Então, é potência vezes tempo. E esse tempo, no caso, a gente vai considerar o número de dias e o número de horas. E aqui a gente vai ter uma lâmpada e um chuveiro. Desafio, quem vocês acham que consome mais energia? Obviamente, vocês vão responder chuveiro, porque as nossas mães reclamam o tempo todo de a gente estar muito tempo no banheiro. Lembrando também que ficar muito tempo, além de gastar energia, a gente gasta muita água. A gente tem que pensar na sustentabilidade. Então, a energia consumida, eu peguei a questão 18 das atividades finais, e aí ele pede para calcular o gasto de energia elétrica em 4 horas, ou seja, o tempo sem interrupção dos aparelhos abaixo, com base em suas potências. Então, eu tenho o ferro, que tem 500 watts de potência, eu falei watts é o quê? Potência. E o tempo é 4 horas. Pela forma potência vezes o tempo, a gente vai achar a energia consumida. Então, eu tenho 500 watts. Só que a energia a gente não trabalha com watts, a gente vai trabalhar com quilowatts. O segundo ou terceiro slide eu falei o quê? Se a gente quiser passar watt para quilowatt, a gente divide o valor por quanto? 1000. Então, watt para kilowatt, o Wzinho para kW, eu vou dividir sempre o número que ele te dá por 1000. E agora, ficou um pouquinho embaçado, desculpa, você vai ter, então, 500 dividido por 1000, que eu tenho que passar para quilowatt, vezes 4, que é o tempo. Eu vou ter, resolvendo isso, 2 quilowatts. O ar-condicionado, vou pegar 800, eu divido por 1000, porque eu preciso dele em quilowatts, vezes o 4, que é o tempo da questão, dando o valor de 3,2. O ventilador é 120, então vocês vão tentar resolver a letra C aí. Mãos à obra. Questão 20. Também a gente vai usar, só que agora eu tenho o número de dias também. Eu só te dava a hora. Então, a gente vai considerar tudo que tem tempo, multiplicando também. Então, tem um ferro que tem a potência, que é o P, de 750. E a gente vai trabalhar com 2 tempos, 4 horas durante 5 dias. Então, qual é a fórmula que a gente pode abrir do tempo?
potência vezes número de dias vezes o número de horas. Então, trabalhando aqui, 750 dividido por 1000, porque, novamente, passar para quilowatts, vezes 5, que é o número de dias, 5 dias do mês, vezes o número de horas, que são 4 horas, dando um total de 15 quilowatts. Então, já podem resolver isso na apostila, já está pronto, mas tentem fazer. Gasto de energia. Como que eu sei quanto que eu vou gastar de energia naquele mês? Eu vou pegar a energia consumida em quê? Que eu falei? Quilowatts, que é o kW. Se for só o W sozinho, é o watt. Então, energia consumida, que é aquela que eu calculei, supondo que seja 15, vezes o valor do quilowatt. Então, o valor do quilowatt, preço unitário aqui, está pequeno, é 70 centavos. Eu vou multiplicar 70 vezes a quantidade de quilowatts e vou ter o valor, o gasto que a gente teve ali naquela conta. Vocês podem treinar isso na conta de luz de vocês ou ir acompanhando também. Então, eu peguei a questão 15, desculpa, para poder trabalhar esse cálculo dos gastos. Então, o chuveiro elétrico tem a potência de 3 kW. Aqui, como eu tenho o K, eu não vou precisar converter. Só quando eu tenho o W sozinho, que eu vou dividir por 1000. Mas quando eu tenho o KW, ele fica mantido o número, sabendo que o quilowatts na sua cidade custa 50 centavos. Então, na letra a quantidade de energia, que é o Ezinho, que a gente calculou, consumida por uma pessoa durante 30 dias por 10 minutos. Aqui a gente tem que trabalhar com horas. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente passa os 10 minutos para a hora e depois a gente joga para aquela fórmula dos slides anteriores de energia. Então, uma hora ela é igual a 60. Quantas horas é equivalente a 10? Eu aplico o cruz credo, 10 vezes 1 vezes 60 vezes x. E aí eu vou ter o valor de 10 sobre 10, que vai dar 0,17 horas. Então, a gente vai pegar esse valor de horas e calcular agora a energia. A energia, então, é a potência, que é 3, vezes 30, que é o número de dias, vezes o número de horas que a gente teve que converter. A gente vai achar 15,3 quilowatts. Esses 15,3 eu jogo na fórmula do gasto e multiplico pelo valor. Quanto é que ele falou que é o valor do quilowatts? 50 centavos. Então, 15 vezes 50 centavos. Eu vou gastar usando o ferro, o chuveiro elétrico, nessas quantidades de dias e minutos, R$ 7,65 por mês. E aí agora, ele quer saber se uma lâmpada de 40 watts por 8 horas por dia, durante os 30 dias do mês. Então, eu vou pegar o 40 watts, que eu podia dividir por 1000, mas eu vou fazer direto, vezes 30, que é o número de dias, cadê? Vezes a hora, que são 8 horas por dia. E aqui eu vou ter um valor de 9.600 watts. Por que eu não dividi por 1000? Agora, como eu só posso botar em quilowatts, esse casinho, ele precisa, para você chegar a ele, o valor que você encontrar, dividir por 1000. 9,6 quilowatts. Então, se vocês forem multiplicar por 0,50, vai dar em torno de 4,80, mais ou menos. É que eu não fiz o cálculo aqui. Qual é a conclusão? Quem consome mais energia? Então, você usar o chuveiro por esse tempo ou usar uma lâmpada de 40 watts. Então, quero que vocês concluam no exercício. A questão 15 também é da apostila, então já está praticamente resolvida. Vocês só vão tentar refazer e concluir na letra C para mim. Então, espero que tenham entendido. As questões com cálculos eu vou estar disponível para explicar. Na aba das atividades, eu coloquei um arquivo em Word e lá vocês vão responder as questões para poder eu acompanhar e avaliar vocês. Então, vai estar as questões numeradas de 1 a 20 e nos espaços das questões vocês coloquem as respostas. Não respondo na apostila porque não tem como eu corrigir
tendo em vista que vocês, a não ser que vocês tirem foto, mas vai dar muito trabalho, eu acho mais fácil vocês responderem tudo num arquivo só. Então, vai estar disponível para vocês também. E segunda-feira, terça-feira a gente se encontra e a gente tira dúvidas se necessário. Tentem refazer as continhas, não tem mistério. A maioria é multiplicar e dividir. E qualquer coisa a gente está disponível durante o período das aulas.